Deus meu e Rei, e louvarei o seu nome. Todos os dias te bendirei e louvarei o seu nome. Para sempre te bendirei e louvarei o seu nome. Levantai, levantai, ó portas, vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei? Quem é o Rei da glória? O Senhor forte, poderoso Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei? Quem é o Rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei, Ele é o Rei da glória. Lá, 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 lá. Hey! Lá, 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 lá. Hey! Lá, 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 lá. Hey! Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Hey! Lá, 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 lá. Hey! Lá, 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 lá. Hey! Lá, 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 lá. Shalom. Shalom Averi, Shalom Averi, Shalom, Shalom. Letra de Israel. Shalom, Shalom. Shalom! Shalom Averi, Shalom Averi, Shalom, Shalom. Letra de Israel. Shalom, Shalom. A paz. A paz, meu irmão, a paz. Vamos meu se irmão, cumprimentar. a paz, A paz a todos. a paz, até outro dia na terra de Israel. A paz, a paz. Shalom. A paz! Meu irmão, a paz, meu irmão, a paz, a paz. Saia do seu lugar. Dê a paz para o seu irmão. Terra de Israel, a paz. Shalom Averi. Shalom Averi, Shalom Averi, Shalom, Shalom. Letra de Beret Israel. Shalom, Shalom. Shalom Averi, Shalom Averi, Shalom, Shalom. Letra de Beret Israel. Shalom, A paz. Shalom. A paz, meu irmão, a paz, meu irmão, a paz, a paz. Até outra dia na terra de Israel. A paz, a paz. Revendo. Revendo Shalom Alehi, revendo Shalom Alehi, revendo Shalom Alehi, revendo Shalom, Shalom, Shalom Alehi, Revendo. revendo Shalom Alehi, revendo Shalom Alehi, revendo Shalom Alehi, revendo Shalom, Shalom, Shalom Alehi. A paz. A paz esteja contigo, a paz esteja convosco, a paz esteja convosco, a paz esteja convosco. A paz. A paz esteja convosco, a paz esteja convosco, a paz esteja convosco, a paz esteja convosco. Toda a casa. Toda la
casa de Israel se alegrou. E na presença de Jeová dançou. Toda a casa de Israel se alegrou. E na presença de Jehová dançou. Arrasaremos manos diante de Deus. Em sua presença dançarei com Israel. Um canto de júbilo descenderá de Deus. E todos cantaremos glória a Deus. Glória a Deus! Toda a casa de Israel se alegrou. E na presença de Jeová dançou. Toda a casa de Israel se alegrou. E na presença de Jeová dançou. Arrasaremos manos diante de Deus. Em sua presença dançarei com Israel. Um manto de júbilo descenderá de Deus. E todos gritaremos glória a Deus. Glória a Deus! Hey! 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 Toda a casa de Israel. Amém. Não estou vendo o Pedro nem o Ariel. Cadê? O Pedro Soto. Vocês podem vir aqui nos auxiliar aqui na pronúncia correta? Necessitados. O que a gente vai no português, a gente vai no embromation aqui, tá? Mas aqui agora vem a pronúncia correta. A gente só queria agradar os irmãos. A pronúncia do Shalom Averim e do... Evenu Shalom Alech. Shalom Haverim. Repita. Shalom Haverim. Shalom Haverim. Shalom Shalom. Lehitraot. Lehitraot. Ve'eretz Israel. Shalom Shalom. Así. Shalom Haverim. Shalom Haverim. Shalom Shalom. Lehitraot ve'eretz Israel. Shalom Shalom. Shalom Haverim. Shalom Haverim. Shalom Shalom. Lehitraot ve'eretz Israel. Shalom Shalom. Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Foi tão mal, não. Amém. Agora vamos então, depois
da aula dos professores aqui, vamos à pronúncia agora correta. Amém? Exaltar-te-ei. A gente começa com português e depois a gente vai aquecendo. Vamos embora. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e louvarei o seu nome. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e louvarei o seu nome. Todos os dias te bendirei e louvarei o seu nome. Para sempre te bendirei e louvarei o seu nome. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e louvarei o seu nome. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e louvarei o seu nome. Todos os dias te bendirei e louvarei o seu nome. Para sempre te bendirei e louvarei o seu nome. Levantai! Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei? Quem é o Rei da glória? O Senhor forte e poderoso, Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, Para que entre! para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei? Quem é o Rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei, Ele é o Rei da glória. La 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 la. Hey! La 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 la. Hey! La 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 la. Hey! La 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 la. Shalom, Averim! Vamos se cumprimentar! Vamos lá, gente! Se movimentem! Shalom, extraordinário de Israel. Shalom, 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 Averim, shalom, Averim, shalom, shalom, extraordinário de Israel. Shalom, shalom. A paz! A paz, meu irmão, a paz, meu irmão, a paz, a paz, até outro dia na terra de Israel. A paz, a paz, a paz, meu irmão, a paz, meu irmão, a paz, até outra vez na terra de Israel. A paz, Evendo! Revendo Shalom Aleichem, revendo Shalom Aleichem, revendo Shalom Aleichem, revendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, revendo Shalom Aleichem, revendo Shalom Aleichem, revendo Shalom Aleichem, revendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. A paz! A paz Esteja convosco, 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 a
paz esteja convosco, a paz esteja convosco, a paz esteja convosco. Toda a casa. Toda a casa de Israel se alegrou, e na presença de Jeová dançou. Toda a casa de Israel se alegrou, e na presença de Jeová dançou. Alçaremos manos ante Deus, em sua presença dançarei como Israel. Um canto de júbilo descenderá de Deus, e todos gritaremos glória a Deus, glória a Deus. Toda a casa de Israel se alegrou, e na presença de Jeová dançou. Toda a casa de Israel se alegrou, e na presença de Jeová dançou. Alçaremos manos ante Deus, em sua presença dançarei como Israel. Um canto de júbilo descenderá de Deus, e todos gritaremos glória a Deus, glória a Deus. La 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 la, hey, la 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 la, hey, la 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 la, la 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 la, hey, la 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 la, hey, la 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 la. Glória a Deus. Uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos felizes, Senhor, por estar na Tua presença, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Queremos cantar, Senhor, cantar e dançar na Tua presença, Senhor. Ter liberdade, Senhor, e dar liberdade ao Teu Espírito Santo, Senhor. Por isso te pedimos, Espírito Santo, fale conosco nesse lugar. Fale aos nossos corações, traga a mensagem, traga a palavra do Pai a esse lugar do nosso coração. Tenha livre curso, Senhor, e trate com as nossas vidas, ó Deus. Shalom. Shalom, Jerusalém, paz seja a ti. Quando o Messias retornar, seus louvores encontrem em ti. Shalom, shalom, Jerusalém, paz seja a ti. Quando o Messias retornar, seus louvores encontrem em ti. Ore pela tua paz, Jerusalém, onde a salvação se derramou no sacrifício do Senhor. Houve gozo em tuas ruas, ramos levantados, exaltando ao que é santo, Yeshuas Adonai. Shalom, shalom, Jerusalém, paz seja a ti. Quando o Messias retornar, seus louvores encontrem em ti. Shalom, shalom, Jerusalém, paz seja a ti. Quando o Messias retornar, seus louvores
do meu amor, com alegria te ouvirei dizer: o Messias já chegou. Houve gozo em tuas ruas, abra o coração, voltem se adorem Adonai, e o Messias conhecerão. Shalom, shalom, Jerusalém, paz seja a ti. Quando o Messias retornar, seus louvores encontrem em ti. Shalom, shalom, Jerusalém, paz seja a ti. Quando o Messias retornar, seus louvores encontrem em ti. Shalom, ore pela tua paz, Jerusalém, onde a salvação se derramou, o sacrifício do Senhor. Houve gozo em tuas ruas, ramos levantados, exaltando ao que é santo, Yeshua Adonai. Shalom. Shalom, shalom, Jerusalém, paz seja a ti. Quando o Messias retornar, teus louvores encontrem em ti. Shalom, shalom, Jerusalém, paz seja a ti. Quando o Messias retornar, seus louvores encontrem em ti. Israel querido, filho do meu amor, com alegria te ouvirei dizer: o Messias já chegou. Glória a Deus. Ouçam-me, meus irmãos, abram o coração, voltem-se, adorem Adonai, e o Messias conhecerão. Shalom, shalom, Jerusalém, paz seja a ti. Quando o Messias retornar, seus louvores encontrem em ti. Shalom, shalom, Jerusalém, paz seja a ti. Quando o Messias retornar, seus louvores encontrem em ti. Shalom. Shalom, shalom, Jerusalém, paz seja a ti. Quando o Messias retornar, seus louvores encontrem
tornar, seus louvores encontrem em ti. Esperamos pela tua volta, Senhor. Esperamos, Senhor, ansiosamente pela tua volta, Senhor. Oh Deus. Seus louvores encontrem em Pedro Arruda. Bom dia, gente. Primeiro convite, bastante bíblico, né? Os últimos serão os primeiros. Então, temos alguns lugares vazios aqui na frente. Convidaria que o pessoal não os deixasse vazio. Tem um clarão ali perto do Cláudio. Aqui entre o Dil, o José, o Carlos ali. Então, sabe por quê? O pessoal fica mais animado. Oi, Ademir, fala. Sim. Está transmitindo, é isso? Está dizendo? Tá. Nós estamos transmitindo pela internet o evento. E a gente pediria o seguinte, né, que além dos cuidados naturais, vocês pensem o seguinte: sorria, você está sendo filmado, tá? Desde já pediria que a gente não usasse assim celular de maneira todo momento. Se possível, deixe desligado. Se não der para deixar desligado, deixe ele no vibra ou coisa assim. E depois, lá fora, nos intervalos, você consulta, tá? Não, seria legal se você não manuseasse aqui, a não ser aquele que não tenha a Bíblia impressa e que queira acompanhar ali, né? Mas se você deixá-lo descansando um pouco, vai ser de bom proveito para todos. Talvez não te incomode, talvez esteja tão acostumado, você não perceba mais, mas ele incomoda, né? Por que no cinema é proibido, por que no teatro é proibido e por que nas reuniões não se fala isso, né? Acho que até por uma questão de reverência, de respeito e tal, vamos estar presente aonde Deus está presente, né? A gente ficar ausente na presença de Deus é uma falta de educação, deixar por baixo, né? Alguns avisos da casa que são necessários para o nosso bom proveito aqui, né? Estacionamento. Aquele pequeno pátio bonito que tem em frente ao refeitório não é estacionamento. Ali é só para embarque e desembarque. Estacionamento te deixa aqui atrás, tá? Então, se você deixou seu carro ali naquele lugar bonito lá, na hora do intervalo, não precisa fazer agora, na hora do intervalo, você coloca no estacionamento aqui atrás. Deixa livre lá aquele espaço. Com relação a alimentos, né? Nosso hábito aqui é autosserviço. Significa que você vai se servir. Então, nós temos salada, temos a guarnição e a mistura. Traduzindo, né? Salada são os verdes, os legumes, as verduras. A guarnição, arroz, feijão ou alguma massa que tiver. E mistura, todo mundo sabe desde criança o que é a mistura, né? Papai e minha mãe ensinou direitinho o que é a mistura. Então, a gente se serve de maneira proporcional, né? Você não vai pôr mais mistura que guarnição. E comam salada, gente, porque a gente vai ficar aqui sentado, deitado, sentado, deitado, sentado, deitado, e salada vai ajudar bastante você a não ter dor de cabeça depois, tá? Você sirva aquilo que você realmente vai consumir, tá? Pode repetir. Se você está em dúvida, tira um pouco, repete depois. A gente não gostaria não é bom ver comida sobrando no prato.
Tem alguns lugares que parece que é educado, a etiqueta é deixar comida no prato, deixar o resíduo no prato. Não, nós não observamos essa etiqueta, tá? Então, é melhor sobrar lá nas cubas, lá, do que sobrar no prato. Então, tira aquilo que você vai comer, se tiver em dúvida, tira um pouco, depois repete. Nós não servimos o prato, você é que vai medir a sua fome, né? E vai ver quanto você come, tá? Esse autosserviço, self-service, inclui você também lavar os pratos e os talheres, os copos, aquilo que você usou. Então, temos uma pia lá no fundo, bem grande, todo mundo lava. Eu aconselho o seguinte, você fazer a sua refeição e lavar as louças, os talheres que você usou, porque senão depois, no final, acumula e faz fila. Tá? Então, durante o horário todo, é tranquilo, você pode lavar. Lave bem, porque, né, pode ser que você mesmo venha usar seu próprio prato depois. Essa é a maneira de todo mundo colaborar, sentir-se participante do encontro, né? Então, se você tem algum problema com isso, não quer lavar, não tem problema, alguém vai lavar seu prato. Agora, você também pode ser simpático e sugerir, né? Lavar de alguém, servir alguém lá, que foi um papo tão gostoso, tirou na mesa, por que não servi-lo depois, né? Os dormitórios, a gente vai pedir o seguinte, embora tenha alguns são internos, outros externos, mantenham sempre a porta fechada, porque o dormitório é masculino, feminino, e o trânsito fora das portas, ele é misto. Tá? Então, mantenham as portas fechadas do dormitório sempre. Tem beliche, né? Então, as beliches são ocupadas. Então, não dá para você guardar as suas coisas na cama de cima e ocupar de baixo. Procura deixar os beliches livres, porque alguém está previsto para dormir nesse espaço aí. Acertos financeiros, detalhes, crachá, tudo mais. Jalber é aquele que estava lá na entrada, ali perto da entrega dos kits, tudo mais. É com ele essa demanda aí. A gente gostaria que você também resolvesse tudo isso, né? Mesmo que você já pagou, já depositou, então passa lá e diz como é que foi, só dá um oi para ele, porque assim, depois do almoço, a gente desarma a tenda da tesouraria e ele fica mais à vontade para participar aqui também. Logicamente, R$110, gente, por tudo acontece aqui, quem está acostumado a isso, vai entender que esse preço é um preço subsidiado, não é o preço real. Tá? E ele consegue ser subsidiado porque outras pessoas, algumas nem que estão, colaboraram para subsidiar esse custo. E também porque muitos voluntários se apresentaram para ajudar. Então, principalmente voluntários, pessoas que vão fazer serviço, que vão trabalhar aqui esses dias, de maneira voluntária, sem cobrar nada. Por isso, esse preço, ele consegue ser um preço bem em conta para todo mundo. Bom, os banheiros, nós temos banheiro masculinos aqui, à minha esquerda, e banheiro feminino aqui à minha direita. E depois, nos próprios dormitórios, né, tem também os banheiros. Tá? Mas quem não está hospedado aqui por perto, pode usar aqui no salão. À minha esquerda, o masculino, e à direita, o feminino. Lá tem um pessoal, lá, os masculinos lá. Né? Lembrando o seguinte, quem aqui é judeu ou congrega em alguma sinagoga, só para a gente ter uma ideia. Ok. Gente, nós estamos aqui reunidos, né, como cristãos. Então, os irmãos judeus que nos visitam, eles têm uma ideia de que estão entre cristãos. Né? Então, nós podemos ficar à vontade com eles. Podemos perguntar-lhes o que nós quisermos perguntar. Temos que tomar cuidado o seguinte, né? Que eles não se ofendam com a sua pergunta
e você não se ofenda com a resposta. Nós temos que ter, não um trabalho de convencimento de ambos os lados, mas um trabalho de conhecimento e um trabalho de respeito. Porque a partir do conhecimento e respeito, nós podemos encontrar caminhos para a unidade. Se a gente for partir para convencimento, não vai dar certo. Tá? Então, é conhecer, fiquem à vontade. O que acontece, quero falar no microfone aqui, é apenas uma parte da conferência. Grande proveito tem são as conversas informais, na mesa de refeição, nos dormitórios, aqui no jardim. Então, aproveite dialogar bastante também entre todos aqui. Dema, empresta esses 2 livros aqui. Nós vamos ter aqui 3 livrarias, uma dos irmãos de Minas Gerais, do Ensinando de Sião, outra do Ministério Impacto, que está também aqui conosco, e outra de Curitiba, da Irmandade Evangélica de Maria. Durante o tempo aqui, eu vou fazer algumas indicações de livros que a gente conhece que falam do assunto. Então, nós cantamos essas músicas aqui, não porque aqui nós estamos reunidos numa sinagoga, não, mas para fazer um ambiente de acolhida e uma atmosfera de reconhecimento mútuo, de alegria, de coisas comuns que nós temos, né? Estamos aqui para aprender com os judeus, inclusive desfrutar desses louvores também. Tem um livro já exposto aqui na Irmandade Evangélica de Maria, chama-se Israel, meu povo escolhido, ou o resumo dele, o plano de Deus para com Israel, desafio às nações. Esse livro marrom contém o livro menor, o azul. Eu li esse livro recentemente, fiquei bastante impactado, porque ele foi editado, publicado em 1958, ou seja, praticamente 10 anos antes do início do movimento messiânico, judaico-messiânico. E ela é um livro que propõe coisas que muitas pessoas não entendem hoje. A irmã Basileia, Madre Basileia, já falava naquela época. Então, você vai perceber, se situando, que foi escrito 10 anos antes, praticamente, é um livro profético. E o que a vantagem de você ler uma profecia depois de cumprida, ou ler a profecia mesmo, né? Que ela está limpa, ela está sem aquilo que foi agregado pelas mãos humanas, né? Então, recomendo fortemente esse livro, Israel, meu povo escolhido, ou o seu abreviado dele, tá? Então, nos intervalos, pode procurar. E depois a gente vai falar de outros também. Bom, nós... Rabino Marcelo está aí? Por favor. Sim, já, imediatamente, por favor. Gente, isso aqui é uma conferência. No decorrer do tempo, nós perdemos a noção e tratamos tudo igual, né? O que é conferência, o que é encontro, o que é retiro, o que é fórum, o que é congresso. Você muda o nome, mas o conteúdo tudo igual. Você vai hoje no encontro ou numa conferência, é uma sucessão de cultos, louvor, palavra, oração, tal, não distingue uma coisa da outra. O que é uma conferência? Uma conferência é muito mais dado a palavra, no nosso caso, né? A ensino, não é tanto a oração, louvor, isso aí é um encontro, isso é um retiro, né? Então, nós vamos tratar aqui como conferência. Quem teve a curiosidade de olhar a programação por aí, viu que é uma programação bastante voltada, bastante intensa para a palavra. Contudo, são palavras curtas para que nós não nos cansemos. Tá? Então, bastante palavra e curta. A gente não vai ter muito tempo de louvor, adoração aqui na sala, não. Tá? Então, bastante atento, porque aqui é uma conferência, não é exatamente um encontro. Rabino Mateus está aí também? Está. Eu queria convidar aqui o Rabino Mateus, o Pedro Souto,
Ariel e o Rabino Marcelo, que já está aqui, e também o Marion, o Christopher, irmã Ádula, por favor, subam cá, arriba. Por favor. Que bom, cheguei em cima da hora, mas cheguei. Ah, a gente vai ter tempo para entrar em detalhes depois. E tudo. Já está na hora de eu começar ou não? Já vou apresentá-los primeiro, uma vez vamos te ganhar tempo, e a gente já começa. Eu quero fazer uma apresentação coletiva deles para a gente ganhar tempo depois nas outras, tá? Bom, por dedução, vocês estão imaginando que esta aqui é a irmã Ádula, dos que eu citei, né? Além de tudo, ela é conhecida a nós também, tá? Esse aqui, por favor, permaneça, irmã. Pedro Soto, né? Que vocês também já devem imaginar quem seja. Christopher, que também é da casa. Marion, também da casa. Rabino Mateus, Marcelo, Rabino Marcelo, de Belo Horizonte, em Santo Sião, e Ariel, que do Chile também, como Pedro Soto. Eu estou os apresentando rapidamente, que vocês se familiarizarem com ele, para a gente, em cada momento, ter que fazer uma apresentação mais extensa. Então, nós vamos ter a administração do Rabino Marcelo Guimarães, depois vamos ouvir Pedro Soto, depois, acho que Mateus, Rabino Mateus, se eu não me engano, é essa ordem. E depois o Ariel, e depois continuamos na sequência. Ou se não for assim, é perto disso, tá? Eu não quero me demorar aqui, porque eu vou controlar o tempo, tá? E o tempo é implacável comigo. E eu não posso ser diferente, né? Também serei implacável com o tempo. Então, nós temos cada um dos irmãos judeus messiânicos que vão expor por 50 minutos e deixar 10 minutos para pergunta. Gente, pergunta clara, objetiva, o que é isso, o que é aquilo, não entendi esse ponto, entende o outro, né? Se você não tiver pergunta, eles vão fazer considerações finais depois de 50 minutos e fazer a conclusão em 1 hora. Tá? A programação que vocês têm em mãos aí. Os irmãos aqui, o Marion, Christopher e a irmã Ádula vão fazer uma participação especial do que eles vão falar também. Então, gente, a gente vai cuidar para ser bastante objetivos, tá? Se não terminou o assunto aqui, ficou alguma coisa que você acha que é interesse particular seu, conversa particularmente depois, tá bom? Isso posto, acho que eu falei tudo que eu queria falar nesse momento. A principal objetivo, acho que nosso, aquele que mais me anima, que mais me entusiasma, para ter esse momento, esse evento aqui, sobretudo, conhecer judeus messiânicos, conhecer isso que Deus está fazendo na história agora, é muito importante. Acredito eu que nós estamos tendo uma virada na história da teologia, tanto quanto tivemos no começo do século XX, como tivemos lá no século XVI. Talvez não estejamos percebendo isso, porque nós estamos vivendo esse momento. Mas, com o passar do tempo, a gente vai perceber qual foi o momento que nós vivemos, histórico. Mas tudo isso é importante, mas, sobretudo, eu tenho minha motivação pela unidade
dos cristãos, que inclui os judeus na composição do corpo do Messias. Somos um só corpo, e não o seremos sem a presença dos judeus que creem no Messias. Então, a unidade é a minha principal motivação para nós estarmos aqui. Quando estive lá em Belo Horizonte, com os irmãos, então lá é mais claramente, mais especificamente, um ambiente de uma sinagoga judaico-messiânica. Obviamente, para mim, muitas coisas foram estranhas, não tanto, mas algumas coisas foram estranhas. Mas uma coisa foi cabalmente convincente para mim. Eu me senti amado. Mais do que as doutrinas, mais do que foi falado, costumes e usos, tal, eu me senti amado. E o caminho para a unidade passa por aí. Amém? Oremos. Senhor, nos dá a Tua graça. Fala, Senhor, pelo Espírito Santo, usando esses vasos, Senhor. Fala ao nosso espírito, fala ao nosso coração, Senhor. Que sejam descortinados o nosso entendimento, nossa compreensão a respeito do Teu Filho Jesus, a respeito da Tua pessoa, Senhor. Sabemos que não estamos aqui à toa, sem motivo, sem razão. Estamos aqui por Tua causa, Senhor, porque Tu nos chamastes e nos sentimos privilegiados. Queremos aproveitar esse momento, Senhor, agradecidos a Ti por nos dá-lo. Em nome de Jesus, Messias querido. Amém. Ok, irmãos, fiquem à vontade. Rabino Marcelo, desculpe o mau jeito. Prefere na mão? Boker Tov, bom dia, Shalom Uvrahá, paz e bênção. Você pode dizer ao seu vizinho, Shalom Uvrahá. Uvrahá, paz e bênçãos, não é? Agradeço aqui as carinhosas palavras do nosso irmão Pedro Arruda, também toda a comissão do Em Cristo. É um prazer muito grande estar aqui. Acabei de chegar, não vim de trem, como o mineiro gosta de perder o trem, mas mineiro hoje já não é o de antigamente. Hoje perde trem, avião, ônibus, perde tudo. Não era mais o mineiro da minha época que não perdia nada. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu tenho um sotaque mineiro, você vai ter que acostumar com o sotaque mineiro, tá bom? Ok, põe na tela para mim, pode pôr na tela? Eu tenho que apertar o botãozinho aqui, virado para cá, né? Ótimo. Então, eu creio que haverá momentos para a gente dar o testemunho, mas minha família são descendentes de judeus por parte de pai da época da Inquisição, português, e por parte de mãe, mais recente, são italianos. Muito bem, mas no momento oportuno eu quero dar o meu testemunho, parece que está previsto aí um testemunhozinho, isso é muito importante, como a gente se encontrou com Jesus, que eu vou pedir a liberdade de falar Yeshua, mas é Jesus, o nome é igual, Yeshua na língua hebraica, Jesus na língua portuguesa, só isso. Irmãos, eu estou aqui por um motivo muito simples. Eu creio que o que nos une, que é o sangue do Senhor Yeshua, de Cristo, que nos lava, que nos purifica, que nos dá o novo nascimento, não é? Que nos apresenta o reino, tem que falar mais alto do que as nossas diferenças doutrinárias, concorda? Então, aquilo que nos une tem que falar mais alto do que as nossas diferenças particulares, revelações. Revelações não se discutem, não é verdade? Então, eu estou aqui porque eu creio numa igreja santa, pura, sem defeito, de Efésios capítulo 5. E quem vai trazer essa pureza da igreja, corrigindo os seus erros históricos, etc., é o próprio Espírito Santo de Deus, é a água da palavra. A Bíblia fala lá em Paulo, em Efésios, capítulo 5, verso 26, fala a lavagem da água pela palavra. Desculpa as minhas brincadeiras, mas quem quer tomar um banho geral hoje, levante a mão. Essa água da palavra é que vai nos lavar. Eu preciso dessa revelação, eu preciso ser dependente do Espírito Santo de Deus que está aqui agora. Eu preciso acreditar que é um corpo de Cristo.
né? Independente das nossas identidades, das nossas pessoas, das nossas crenças, das nossas denominações evangélicas. E lembram, eu acho que quem tem que passar sou eu, né? Lembram de Efésios, capítulo 2, 19, um concerto da igreja, da trajetória da igreja, que consolida a família de Deus. Está lá em Efésios 2, 19, a família de Deus é composta por judeus e gentios em Cristo. Inclusive, peço perdão por essa palavra gentio, embora ela é bíblica, mas, conforme o conceito de Paulo, o gentio deixou de existir, não é, como é gentio e judeu. Não. Em Cristo, né, em Yeshua, nós somos um só corpo. Agora, não quer dizer que judeu vira gentio, nem gentio vira judeu. Cada um preserva a sua identidade. Por isso que a Bíblia mostra claramente judeus e gentios em Cristo. Ele preserva as identidades. Mas isso não quer dizer, mas não há diferença de judeu e grego. Sim, quanto à salvação, todos precisam de Cristo, mas há diferença como Israel, povo e nação. Concorda comigo? Então diga amém se você concorda. Há diferença sim de Israel como povo e nação, porque eu gostaria que Jesus voltasse para Sorocaba, mas não vai voltar, porque há uma profecia estabelecida, ele descerá em Jerusalém, não é? Então, nós vamos rapidamente falar um pouquinho do Concílio de Jerusalém, do qual eu faço parte. E esse Concílio de Jerusalém 2, eu vou resumir, aí está o texto que eu acabei de falar, não é? Lembrai-vos que outrora vós, gentios na carne, estavam afastados das promessas, das alianças, não é? Mas em Cristo fostes aproximados. Por quê? Cristo, né, derrubou a parede da separação para criar um novo homem, judeu e gentio. Ele preserva sua identidade, mas é um novo homem na reconciliação da cruz. Assim não sois mais estrangeiros nem forasteiros, antes sois concidadão dos santos e membros da família de Deus. Amém? Você tem que dizer um amém mais forte. Aliás, o que quer dizer amém mesmo? Bom, esse é um conceito... Bom, para quem não me conhece, embora eu sou descendente judeu de pai e mãe, mas meus pais eram seculares. E por isso eu assisti um filme que vi Jesus, por causa desse filme fui para um seminário católico e estudei lá 7 anos. Então me sinto meio padre, pelo menos de memória, né? Então pode ficar tranquilo que eu conheço bem o catolicismo, são 7 anos de seminário. Quando fui fazer os votos de castidade, pobreza e obediência, eu falei com o padre superior, pobreza não tem problema, eu faço. O voto de obediência, não sei o que é desobedecer, porque eu nasci obedecendo. Agora, castidade não vou fazer, não. Porque senão eu seria um padre meio sei lá o quê. Então, eu peguei e falei, não, eu prefiro não ser, eu quero ser fiel a Deus. E por causa disso que minha mãe se converteu. Foi disso, aí converteu numa igreja batista. Depois eu vou contar a história, mas vamos voltar para cá. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos coisas para conversar, né? Espero ter tempo, eu sei que o tempo é muito corrido, mas o que é o Concílio de Jerusalém que surgiu, não é? Eu fui convidado para fazer parte da diretoria da reunião de 2 anos atrás, da diretoria internacional do Tour to Jerusalem Council 2, que é o segundo Concílio de Jerusalém, que eu vou falar agora o que é, mas eu não pude aceitar o convite, porque eu tenho os meus pais vivos, estão com 91 anos, e quem cuida deles sou eu, então eu não posso me ausentar mais do que 2, 3 dias. Então, com essa missão de honrar pai e mãe, né, é o mais importante para mim do que ficar viajando. E ser diretor do concílio envolve uma viagem quase mensal, porque já estamos em 70 países, né? Imagina, essas conferências de reconciliação exigem muita coisa. Mas o meu filho, que é rabino também, formado lá em Jerusalém, Rabino Mateus, já está aí me substituindo, né? Então, me deixando eu que as minhas velhas asas continuem a voar, né? Muito bem, mas o que seria o concílio, esse rumo ao segundo concílio de Jerusalém? É uma iniciativa de arrependimento, tá certo, gente? De reconciliação entre os segmentos judaicos e gentílicos. Então, vamos combinar, eu não gosto dessa palavra gentio,
Mas vamos falar não-judeus, tá bom? Toda vez, porque a Bíblia chama de gentio, então para eu ficar falando não-judeu, pode pensar que eu estou criando uma terceira categoria. Então vamos falar gentio, mas você está aí as minhas escusas. A sua visão consiste em preparar e fomentar um concílio novo em Jerusalém, o qual abordará a situação oposta do primeiro. Eu não tenho tempo aqui para discorrer Atos 15, mas é muito facinho você entender. Quando os judeus, os gentios, os não-judeus começaram a acreditar em Cristo, a crer em Cristo e ter experiência do novo nascimento com Ele, vieram a pergunta aos apóstolos. Nós somos judeus, porque a igreja, quando ela nasceu, era 100% judaica, não é verdade? Todos, 100% dos apóstolos eram judeus, 100% dos discípulos eram judeus. E aí, quando começaram, Cornélio, com seus súditos, com seus soldados romanos, começaram a aceitar Jesus como Senhor e Salvador, etc., etc., veio a pergunta, o que nós vamos fazer com esse povo? Eles têm que ser circuncidados e virarem judeus, se converterem ao judaísmo? Então, o concílio de Jerusalém, que nós chamamos por nossa conta de primeiro, né, é o seguinte: eles se reuniram sob a direção de Tiago, né, apóstolo, e Tiago, sob a liderança dele, eles fizeram um concílio, um consenso, e falaram o seguinte: não, gentios vão guardar só as leis noéticas, as 7 leis noéticas, que os apóstolos reduziram para 4, resumiram para 4, né? Que é não comer sangue, que é o assassinato, não praticar imoralidade sexual, não comer animal sufocado, quer dizer, o sangue da carne, e também não praticar a idolatria. Então, essas 4 leis noéticas antecedem a lei de Moisés. Então, eles falaram, não, quem não é judeu fica lá com Noé, pega as leis noéticas, e se eles querem saber mais sobre a Tanar, sobre a Torá, sobre os Ketuvim, que são os escritos, e sobre os Nivim, que são os profetas, que vão às sinagogas que existem em toda a cidade, onde cada sábado é lido. É o que está escrito aí, não é? Na verdade, ele deixou livre e falou, pega essas 4 leis e pau. Muito bem, mas o que aconteceu com a história? A história aconteceu que o mundo... Deixa eu ver se eu tenho essa transparência, eu não sei se eu tenho. Se tiver, eu vou voltar aqui, você vai entender aqui. Essa é uma transparência do David Stern, que mostra direitinho o porquê do segundo concílio. Eu vou falar. Quando aqui, essa circunferência com essa estrelinha branca, são os judeus. Depois, essa estrelinha branca com um pontinho amarelo, está vendo o pontinho amarelo aqui? É Yeshua e seus discípulos, que eram judeus. Eles viviam como judeus. Eles não criaram uma religião chamada católica, nem evangélica, nem cristã. Eram judeus. Eram conhecidos como os do caminho, que é a palavra netívia, quer dizer, os do caminho, ou os nazarenos. Era o nome que se dava. E aí, eles começaram a entrar os gentios, os não-judeus. Aí eles fizeram o segundo concílio, ou o primeiro concílio, e disseram o seguinte, não, eles não têm que virar judeus. Mas só que eles começaram a crescer. Quando chegou no ano 70, o imperador Tito expulsa os judeus de Israel, né? E eles vão para as nações e se multiplicam. Os não-judeus ficaram em maior número do que os judeus, que seguiam Jesus, seguiam Yeshua. E o que aconteceu então? Aconteceu que no ano 300, vamos falar assim arredondado, depois vamos falar isso com calma, no concílio de Nicéia 323, esse é um marcador de data. E aí fez com que os cristãos, que foram começados a chamar de cristãos, aqueles seguidores de Cristo, ainda não chamava-se católico, e eles se separaram, começaram a crescer mais do que a comunidade judaico-messiânica. E quando chegou, a partir do concílio de Nicéia, se podemos assim definir, é claro que isso é uma transição de muitos concílios, que nós podemos falar mais tarde, a igreja se separou totalmente de Israel. Olha, aí entra a teologia da substituição, a igreja é o Israel de Deus, judeu é raça ruim que matou Jesus, essas teorias todas que vocês conhecem, devem conhecer muito bem. Então, nós passamos praticamente até 1967, segundo o Dr. David Stern, a igreja separada de Israel, e ela cresceu muito mais do que a comunidade de Israel, né? Agora, o que é o segundo concílio? O segundo concílio é o seguinte, quando a igreja veio com a teologia da substituição, se eu tiver tempo eu vou falar um pouquinho, o que aconteceu? Aconteceu que a igreja rejeitou Israel, Israel não faz parte mais, Israel passou,
fizeram doutrinas perigosíssimas, que eu não quero aqui levantar polêmica, mas eu tenho que falar o nome dela, a teologia do dispensacionalismo, a dispensação da graça e da lei. Então, graça é para o crente, lei é para judeu, fez essa separação. Santo Inácio chamou Antigo e Novo Testamento, já separou, coisa antiga, é velho, ultrapassado, retrógrado, não é? Então, essas coisas todas vão acontecendo, vão se somando, não é? Então, cada um com as suas boas intenções, a igreja foi se separando do jeito que está aqui agora. A igreja se encontra aqui assim, eu diria que a igreja já está aqui. Hoje, esse seminário já é isso aqui, ó. O que é? A igreja já enlaçando de novo, não ao judaísmo. Eu não vim aqui para pregar judaísmo, eu vim aqui para falar da palavra de Deus. Então, a igreja agora fala assim, peraí, a minha fé não é romana, budista, não é shintoísta, não é confucionista, a minha fé é judaica. A minha fé está na Tanar, na Torá, nos profetas. Quem crê no profeta Isaías? Então, nós cremos, então como você pode separar a graça? Quer dizer, então, isso o Rabino Mateus vai falar com mais propriedade, não é? Vai mostrar esse diferencial e por que esses erros aconteceram. Então, em resumo, o que o segundo concílio quer? Quer agora realizar numa data que eu não sei quando, nem sei se essa data será próxima, não sabemos. Essas reuniões nossas nós não definimos, nós estamos agora fazendo um trabalho como esse. Esse trabalho é louvável, esse trabalho é digno, você está de parabéns por ter vindo, porque é isso aqui que temos que fazer primeiro. Mas haverá um dia que os gentios crentes, não é? Não judeus, irão a Israel, toda a liderança cristã, envolvendo católico, evangelho, etc., vão chegar em Jerusalém e falar assim para o judeu: ei, judeus, eu quero devolver o Jesus que eu roubei de vocês, que eu tirei de vocês. Roubar é uma palavra muito pesada, né? Que eu tirei de vocês. Eu obrigava que o judeu, ao crer em Jesus, como eu, Marcelo, eu não sou tão velho assim, correto? Eu acho que não, não é? E eu sou da época que era excluído da igreja como judeu. E eu me lembro, quando eu converti, eu não era messiânico, não existia isso no Brasil, porque eu fui um dos pioneiros aqui com o judaísmo messiânico. Eu fui o fundador há 22 anos atrás. Então, o que aconteceu? Eu era batista. E me lembro muito bem um testemunho de 1 minuto, que eu ganhei, eu era da Adonep, pregava na Adonep, aqui em Campinas, estive várias vezes pela Adonep, eu era executivo, eu sou engenheiro de formação, trabalhava numa fábrica, né, em Brasil, Alemanha, e nesse momento eu era da Adonep, vim aqui muito a Campinas, um dia aí, já preguei aqui com uma Adonep, e aí eu ganhei um judeu, nesses jantares da Adonep, não sei se você sabe o que é a Adonep, depois eu explico, e aí esse judeu falou: Marcelo, eu sou agora cristão? Eu falei: não, Davi, você agora é judeu, você vai preservar a sua identidade judaica, mas nós somos batistas. Não, depois eu te explico. Eu estou batista, mas não sou batista, eu estou. Porque não existia o judaísmo messiânico na época. Eu estou me retratando em 1993. Foi quando eu conheci o Rabino Shula, aí começa a minha restauração. Mas eu era batista, mas eu já sabia da importância de ser judeu. Falei: Davi, eu vou fazer um CVC na Alemanha, um projeto aí, e vou ficar 1 mês fora. Mas, por favor, não vira batista, não, você continua judeu crendo em Jesus. Quando eu voltei, o Davi com a cara para lá, com a cara para cá, eu falei: que bicho te mordeu? Ele falou: Marcelo, me batizaram. Eu falei: tudo bem, tudo bem. Que mais? Só isso? Você tinha que ser batizado, ou por mim, ou por outro. Não, Marcelo, mandaram queimar a minha ketubá dos meus pais, certificado de casamento, mandaram queimar o meu bar mitzvah, mandaram queimar o meu talit, mandaram queimar o meu kippá, porque eu não sou mais raça ruim que matou Jesus, eu agora sou o novo homem de Efésios 2. Eu falei: Davi, não é nada disso. Aí não tinha o concílio de Jerusalém II, se tivesse, ele saberia. Se a igreja, se o pastor, eu não quero citar o nome da igreja, porque é uma das maiores do Brasil, onde eu era pastor voluntário. E aí falei com ele: Davi, pelo amor de Deus, você é judeu,
por que você queimou sua identidade, queimou seus papéis. Não é assim, você pode ser judeu como Paulo foi, como Pedro foi. Eram judeus que criam Jesus, mas continuavam judeu. Olha Atos 20, olha Atos 28, preservava essa identidade. Paulo zeloso da lei de seus pais, está escrito na Bíblia, Davi. Não, Marcelo, você está enganado. Todo mundo aqui da Igreja Batista me convenceu que eu era uma raça ruim. Até hoje esse Davi não voltou. Ele é um cristão antijudaico. Olha aí, está vendo o que é o concílio, o que aconteceu? O concílio foi bom, mas a igreja, ao se separar de Israel, fez com que o judeu, quando vinha interessado em Jesus, tinha que ser católico, tinha que ser batista, tinha que ser presbiteriano. Estão entendendo? Esse é o grande erro. E o concílio de Jerusalém vem para resolver esse problema, para consertar, para reconciliar, para pedir perdão desse erro histórico. Por que eu dei o exemplo do batista? Porque eu sei que aqui há católico, então estou mostrando que o erro é nosso, o erro é dos cristãos. Não é, ou é só de A e de B, não, de todos que pregam ou pregavam essa doutrina. Bom, aí vamos marcar uma data, chegaremos a Israel, né? Esse concílio de Jerusalém II é composto, né? Não sei como é que está hoje, de 14 pessoas, 7 judeus e 7 gentios, líderes. Não é? Então, vou mostrar a foto aqui para vocês depois da diretoria de 2 anos atrás, da qual eu fazia parte. Aí, o que vai acontecer? Nós vamos chegar a Israel, falar com os judeus. Judeus, podem aceitar Jesus e continuar judeu. Vocês não têm que virar católico, nem batista, nem protestante, nem nada. Fique como judeu, mas creia no Novo Testamento, creia em Jesus. Esse que é o segundo concílio. Então, nós estamos preparando para que esse dia, e será um concerto fantástico, né? Porque nós estamos aqui. Aí nós teremos assim com o concílio, olha, aí a igreja evangélica será um com Israel crente, que são os remanescentes, são seguidores de Jesus. Quem entendeu a visão? Passa para frente, vamos passar para frente, vamos voltar aqui. Bom, então já falei isso aí, né? Vamos passar para frente. Muito bem. Agora, no século XX, né? 20 séculos depois, nós estamos aí falando o que eu acabei de fazer. Então, criamos um comitê internacional, né, compostos por líderes. O Dan Juster, por exemplo, meu amigo, ele é rabino, faz parte como judeu. Mário Waldman faz parte como judeu. Eu faço parte como judeu. O Benjamin Ruven parte como judeu. Peter Hocking, que faleceu agora, o padre gentio, né? Ele era líder do nosso movimento. E agora, a turma aí, ó. Aqui está eu, aqui está o Mateus, em Jerusalém, há 2 anos atrás. A irmã Adua participou dessa reunião. Foi a senhora que bateu a foto, né, irmã? Eu acho que foi. Eu acho que a senhora bateu essa foto e me mandou por e-mail. A irmã Adua estava lá, né, faz parte do nosso comitê. Então, no Brasil, eu estou como representante oficial do Comitê Internacional. E temos aqui a irmã Adua como representante, nossa representante nacional também, junto às igrejas. E agora nós estamos... Talvez esse é o motivo da minha viagem. Estamos aqui a procurar um líder gentio, não judeu, que possa assumir o lado não judaico do concílio. Fui claro? Então eu quero dividir o bolo. Tá certo? Eu quero dividir o bolo, porque nós, judeus messiânicos, não temos ainda uma penetração muito aberta às igrejas. Concorda comigo? Nós estamos numa mudança de geração, de transição. Então é normal que essa rejeição exista. É normal que eu não vou receber algum abraço de vocês. Eu entendo isso, né? Eu entendo né? Quem sabe eu recebo um abraço de todo mundo. Pelo menos eu trouxe um presentinho para vocês, ó. Cada um vai receber de graça o folder do concílio. Depois a irmã Ado vai me ajudar. Cada um de vocês vai levar o resumo dessa palestra, tá bom? Está aqui. Bom, mas vamos já começar a encerrar, vamos. Então, os objetivos, anunciar. O quê? O erro histórico, o erro que a igreja cristã cometeu. Então, nós vamos explicar aos líderes eclesiásticos, mestres, não é? Como o doutor Pedro, o doutor Christoph Walker, não é? Os pastores famosos aqui, como Marion, etc., eles já sabem disso. Nós vamos anunciar para preservarem, que o judeu tem que preservar a identidade judaica. E aqui eu ponho os anuncinhos, né? Eu ponho um anuncinho. São aqueles judeus obrigados à conversão ao catolicismo pela Inquisição.
Falar nisso, nós fundamos o primeiro museu do Brasil, da história da igreja no Brasil, em Belo Horizonte. Vocês estão convidados a conhecer esse museu. Conta uma história não contada no nosso país, não é? Que agora está trazendo à tona. Depois queremos gerar arrependimento pelos pecados cometidos, está certo? Então, contra o povo judeu, negligenciando-lhes um testemunho adequado sobre Yeshua, que o fomentou o antissemitismo histórico. Meus queridos irmãos, o antissemitismo é uma realidade. O judeu que o diga, eu que o diga, não é? Eu conheço de perto, eu vim do catolicismo, vim de uma igreja batista, e há 21 anos estou no messianismo, mas olha, há um antissemitismo muito grande ainda, não só na sociedade como um todo, mas no meio do cristão, ainda essa teologia da substituição, se tiver tempo vou falar um pouquinho, ainda é muito forte. Outra coisa que nós queremos, além de anunciar e gerar arrependimento, nós queremos efetivamente promover a intercessão em todos os segmentos da igreja gentílica cristã, para que a abandonem. Você pode dizer comigo nessa manhã: eu preciso abandonar a doutrina da teologia da substituição. Se você tiver coragem, você diga isso hoje. Se estiver preparado, você tem que dizer: abandonar a teologia da substituição, doutrina que anula a eleição dos judeus, transferindo para a igreja, reconhecendo o lugar de Israel nos planos de Deus e dando boas-vindas aos judeus messiânicos como corpo de Cristo. Agora a igreja tem que nos receber como irmãos. Eu sigo a Cristo. Ah, mas você segue Moisés? Sim, eu sou obediente e zeloso com a lei de Moisés, claro, como judeu eu tenho minha identidade. Os meus netos foram circuncidados ao 8º dia, mesmo estamos na graça. Esses são mandamentos eternos. Deus não anulou. Jeremias 31 fala que Deus nunca anulará a aliança feita com o povo de Israel, mesmo que Israel esteja cego hoje. Romanos 11 fala, Davi também fala isso, o salmista fala, os judeus são cegos para que vendo não enxerguem e ouvindo não ouçam ainda a pessoa de Jesus Cristo, mas agora as vendas estão sendo tiradas dos olhos, os ouvidos estão sendo desentupidos. Tanto assim que estamos aqui, tanto assim que vocês já receberam aqui judeus, não é? Como Benjamim, como Ashen Treit e outros, não é? Então nós queremos também estimular a comunidade judaico-messiânica, tanto dentro como fora de Israel, a se unir a essa visão. Irmãos, desculpe eu falar mal da minha própria casa, mas esta visão do concílio nos separou do judaísmo messiânico brasileiro. Na verdade, quem aceita essa visão do concílio, de estar aqui hoje, são aqueles que nós fundamos, como Curitiba, que nós ajudamos, são nossos parceiros que estão caminhando conosco, Vitória e outras cidades. Mas outras comunidades judaico-messiânicas são autênticas, são verdadeiras, são irmãos preciosos, mas não comungam com essa ideia. Eles estão preocupados com o judaísmo messiânico, mas não estão preocupados de ver isso como corpo. É um direito deles, mas isso já nos dividiu. Hoje nós estamos divididos também por causa dessa visão, por isso que eu falo que é muito importante você estar aqui. Então, estimular a comunidade judaico-messiânica para que ela floresça, e amanhã eu vou falar um tema que vai mudar as nossas vidas, desculpe a minha falsa modéstia. Uma palavra que o Senhor está nos trazendo, tão forte, mas tão forte que você vai falar: puxa vida, eu achava que eu estava certo. Você vai ter que rever essa teologia dos tempos finais, chamado últimos dias. Amanhã eu vou falar sobre os últimos dias. Aí você vai entender tudo o que nós estamos falando aqui, né? Agora pode ficar meio obscuro, mas aguente firme. Tal visão só poderá ser materializada sob a liderança e orientação do Espírito Santo de Deus, formando um concílio reconhecido pelos representantes de todas as denominações do movimento cristão. É o nosso desejo. Você vai perguntar: Marcelo, todas as igrejas vão aceitar isso? Não. Não. Yeshua lá disse, lá em Lucas: ó meu pequeno rebanho. Parece que somos muito, mas não somos. Nos últimos dias vai separar o peixe bom do peixe ruim. Espere.
Espere e você vai chegar a essa conclusão. O juízo de Deus já começou sobre este planeta. Olha os maremotos, terremotos, enchentes, furacões. Olha Mateus 24. Estamos no início das dores. Vocês estão olhando para mim? A situação vai piorar e muito. Ah, mas você veio cá para falar isso? Agora que eu comprei o meu sítio? Agora que eu fui promovido? Agora que eu casei? Então eu vou dar uma notícia boa para você. O mundo pode ir de mal a pior, mas a igreja verdadeira, disse Yeshua, irá de bem a melhor. Amém? Você pode dizer um amém? O que quer dizer amém mesmo? Acabei que eu ia falar, não falei. Amém, o conceito romano, é assim seja. Mas amém é um acróstico. As primeiras letras, El, Melech, Ne, Eman. El, Aleph, A. Men, M. E, Eman. E Man, N. Amém. El, Melech, Ne, Eman. Diga em hebraico comigo. El, Melech, Ne, Eman. As primeiras frases formam a palavra amém, que quer dizer, El Melech, Deus é rei, que cumpre as suas promessas. Agora, na vida de quem? Na sua vida. Então, o que é o amém? Complementando, Deus é rei fiel que vai cumprir as suas promessas na minha vida. Mas quantas promessas, quantas bênçãos tem na Bíblia? Mais ou menos, rápido para encerrar, rápido. Quanto? 8 mil, 10 mil, eu acho mais. Então, o que você está dizendo, amém, você está dizendo, Ele é rei fiel para cumprir essas 8 mil promessas na minha vida. Agora o seu amém não ficou mais gostoso, mais incorporado, mais material, mais espiritual também? Então me mostra na Bíblia. Mostro. Basta você ler as Escrituras com os óculos judaicos. Você vai ver com os olhos gregos, ou mesmo com os olhos romanos, você não vai conseguir ver muito judaísmo na Bíblia. Mas se você põe um óculos judaico, você acha 2 Coríntios 1:20, Paulo diz, tantas quantas forem as promessas, 8 mil, 10 mil, nele, em Jesus, todas se cumprem, porque Ele é o amém. Quem é o amém? Jesus, Yeshua. Gente, isso é muito forte. Você já leu esse versículo quantas vezes? Por que você não entendia? Porque ninguém te disse. Vocês estão separados da casa de Israel, lembra o gráfico? Estão lá a cruzinha separada da estrela de Davi. Perdemos bênção. Desculpe aqui, os nossos irmãos pentecostais gostam muito da Tanar, do Antigo Testamento, quando é prosperidade e dízimo. Aí eles são judeus. Aí eles viram judeus. Não, mas por que você cobra dízimo? É a lei. Por que você não guarda toda a lei? Por que você não guarda o resto da lei? São 613. Por que você só guarda a prosperidade e dízimo e joga no lixo 611 leis? Ah, não, isso é coisa de judeu. Mas dízimo e prosperidade é coisa de judeu também. Ah, é? É que eu estou debaixo da graça. Ah, é? Está debaixo da graça? Tem 2 casacos, dá uma para o pobre. Tem 2 túnicas, dá uma para o outro. Não vai na graça, não, que a graça é muito apertada. Por isso que eu preciso da lei para dar uma folguinha, para trocar o meu carrinho, né? Eu preciso da lei, porque você está entendendo? Quem está entendendo? Bom, tem muita coisa para entender. Vamos pôr na tela. Bom, eu não preciso falar aqui, que Rabino Mateus vai falar, talvez meus amigos, irmãos chilenos vão falar. Romanos 11. É um enxerto. É um enxerto. Foi enxertado. Vós, gentios em Cristo, é enxertado e participa da mesma seiva. Romanos 11, 17. O que é seiva? O que é seiva? Rápido, gente. Rápido. Rápido. Nutriente da planta. O que é nutriente da planta? Bênçãos. Então, os gentios em Cristo participam das mesmas bênçãos da raiz. Agora, quem é a raiz? Abraão, Isaac e Jacó. E vai por aí afora. Os profetas, Moisés. Você pode ser galho, mas você está conectado numa raiz do povo judeu. Os homens tentaram criar outra raiz, com outra cidade, ou outras cidades. Mas não precisa. Jerusalém é a minha capital da fé. Amém? Ah, mas eu adoro Roma. Eu também.
Eu também sou italiano por pai de mãe. Mateus é cidadão italiano. Eu não sou, mas Mateus já é. Mas tudo bem. Eu não preciso odiar Roma. Eu preciso pôr Roma no devido lugar e Jerusalém no devido lugar. Só isso. Diga, só isso. Diga comigo, é fácil ser mais tolerante. Diga. Não é fácil. No mundo é o contrário. É fácil ser intolerante. Mas os servos de Yeshua são tolerantes, porque a nossa marca registrada é o amor. O Pedro disse uma frase que eu nem sabia, Pedro. Se eu soubesse que você ia falar isso, eu teria te beijado você lá, eu teria pago um churrasco mineiro. Se você fosse elogiar aqui o amor que você recebeu, coitadinho do Pedro, ficou lá perdido com o Cristóvão, eu para lá e para cá com os americanos, com os israelenses lá, não tinha nem tempo para nada. E ele já viu o amor, bom sinal. Bom, vamos lá que o negócio é grande e tem que encerrar, vamos lá. Essa reunião fizeram em 2006 um clamor à igreja, tá? Com 34 nações, hoje já somos 70. Em 2006 éramos 34. Aí fizemos uma carta a essas nações. As 7 afirmações. Eu vou ter que ser rápido, tá bom, gente? Mas vocês têm isso aqui nos livretos que nós estamos trazendo. Onde estão os livretos? Levaram os meus livros? Cadê os livros? Estava aqui, eu trouxe. Levaram os livros. Mateus, acha os livros aí para mim. Eu trouxe 3 livros nas mãos, talvez estejam ali. Bom, então eu vou passar rápido, mas as 7 afirmações. As 7 afirmações que eu vim com o livro, eu vim. Cadê os livros? Bom, afirmamos a eleição de Israel. Então, o que nós estamos fazendo aqui agora, para encerrar, para ir embora, isso falta poucos minutos, vamos lá. Afirmamos a eleição de Israel, o caráter irrevogável dessa eleição. Como eu estava a dizer, Jeremias 31, Deus fala assim, enquanto houver sol e terra, eu não falharei com a casa de Israel, mas se essa ordem que eu criei falhar, eu falharei com a casa de Israel. Em outras palavras, ele fala, quem controla o sol, quem controla os astros, quem controla... Eu criei. E isso não vai falhar, como também eu não falharei com a casa de Israel. E Romanos 11:1 diz, por acaso Deus rejeitou Israel? Qual é a resposta de Paulo em Romanos 11? Você que é crente, que crê na Bíblia, está lá, halila. Halila é uma palavra hebraica que quer dizer, me livre dessa maldição. Halila, a Bíblia traduz de jeito nenhum. Halila, diga, halila, me livre dessa maldição de crer que Deus rejeitou o povo de Israel. Não, você pode trazer os outros também, o seu, trazendo da igreja de volta. Você traz os livros? Quero. Então, esse aqui está lá fora, esse não vai ser de graça, não. Esse é de graça, esse aqui é R$10, vai contar toda essa história aqui, tá bom? Ok. Número 2, vamos afirmar que os judeus que passam a crer no Messias Jesus devem manter sua identidade judaica e viver como parte do povo de forma coerente com a nova aliança. Claro, se eu sou judeu, eu vivo de acordo com a nova aliança. Eu não tenho que jogar a velha fora, porque a velha é irrevogável. Quem está entendendo? Parece simples, mas a igreja não entende. Se entendesse, eu não estaria aqui hoje. Está certo? Grandes mestres pastores, meus amigos, meus vizinhos não entendem. Não entendem. Ah, o Marcelo está fazendo judaísmo. Não entendem. É muito difícil, gente, muito difícil. Vamos continuar. Número 3. Afirmamos a igreja gentílica a formação das congregações judaico-messiânicas como uma forma eficaz e significativa de expressar a identidade judaica coletiva em Jesus. E como um meio de testemunhar perante a comunidade judaica, afirmamos também que incentivamos indivíduos e grupos judaicos pertencentes às igrejas a manter seu compromisso com a vida e identidade judaica. É o que eu digo aos meus irmãos judeus messiânicos do Brasil. Somos judeus crentes em Yeshua, vamos unir ao corpo. Ah, não. Eu não vou, desculpa aqui, mas é a verdade. Tanto os evangélicos dizem que não vão se unir aos católicos, como os católicos dizem que não vão unir os evangélicos. Isso é generalizado, não é, Pedro? Essa rejeição é recíproca. E a judaica também. Eu não vou misturar com Roma. Mas espera aí, mas Roma... Não. Mas espera aí, nós estamos nos últimos dias. Como é que eles vão nos receber se você não estenda a mão para eles? Estão entendendo?
Parece fácil, mas não é fácil entender o que você está entendendo hoje. Número 4, afirmamos nossa disposição como corpo eclesiástico em construir pontes. Irmãos, eu vejo o judaísmo messiânico como uma ponte. Eu ando no lado judaico e ando no lado cristão. Entendeu? Eu sou um veículo, sou uma ponte. E a igreja tem que entender que essa ponte não fui eu que inventei. Yeshua era essa ponte. Pedro foi essa ponte, Paulo foi essa ponte, Tiago foi essa ponte. E todos que vieram. Afirmamos nossa vontade de partilhar recursos com as congregações judaico-messiânicas ou organizações missionárias judaicas, institutos judaicos de formação teológica, de modo a capacitá-los a cumprir se matricular. São 33 matérias no contexto judaico-messiânico, propondo sem falsa modéstia, com as devidas modéstias, porque não somos donos da verdade, propondo um compartilhar. Na minha coleção da Torá, que está lá fora, você pode adquirir os 5 volumes, messiânico, claro, que eu escrevi depois que me aposentei. Lá eu restaurei 1.200 palavras. Amém foi a primeira. Palavras que você não usa todo dia. Você quer uma outra dela? Quando eu falo para o irmão Pedro, Deus te abençoe, o que você entendeu? Abençoar, né? Prosperidade, saúde, alegria, paz, proteção. Amém, é isso mesmo. Mas a palavra barar, abençoar, significa conceder a alguém poder e autoridade para que ele vá sendo bem-sucedido e próspero. Muda um pouquinho o sentido, muda não? Por isso que o judeu pede bênção a pai e mãe. Não é tanto porque ama pai e mãe, é porque recebe prosperidade. Um fundo de verdade existe. Bom, afirmamos nossa vontade de ser uma voz dentro de nossa própria estrutura eclesiástica e esferas de influência contra todas as formas de antissemitismo. Teologia. Gente, a teologia da substituição é uma forma de antissemitismo. Olha lá, o supersessionalismo também, e ensino que excluem a expressão da identidade judaica. Tudo que exclui na Bíblia. Gente, eu estou cansado, eu fui batista, gente. Não tem nada contra os batistas, mas eu fui católico, 8 anos ou mais. Irmãos, eu fui educado a malhar o boneco de Judas no sábado de aleluia. Quando os meus pais falaram que eu era judeu, eu tinha 13 anos, eu já estava no seminário e malhava o boneco de Judas. O que é Judas? Gente, eu sou meio antigo, vocês são novos, não lembram disso. Mas naquela tradição, a paróquia da minha casa lá, fazia o sábado de aleluia, eles faziam um boneco, chamava Judas, que traiu Jesus, a gente punha bomba dentro dele, eu pegava um bambu
e batia nesse boneco, judeu, raça ruim que matou Jesus. Aí chega com 13 anos, minha mãe fala, somos judeus. Eu falei, eu não sou, não é esse papo? Que eu fiz o catecismo. Eu fui criado assim. Se você visitar o nosso museu, eu abro a página do catecismo de 1738, onde o manual católico manda odiar o judeu. Gente, eu estou resgatando história. Ah, mas eu não concordo com você. Então vai lá no museu, olha um livro original de 1738. Graças aos católicos, eu leio latim. Fui quase padre. Então eu tenho facilidade de ler e descobrir essas riquezas, ou esses erros, que precisamos nos arrepender. Número 7, para encerrar. Vamos lá, número 7. Por fim, afirmamos com expressões judaicas e gentílicas da vida em Jesus, crescendo organicamente, lado a lado, porém com identidade distinta. Deus será glorificado, o reino dos céus irá avançar e a visão do novo homem de Efésios capítulo 2 vai se revelar como parte da bênção original de Abraão às nações. Diga amém. Diga, eu estou nessa. Estou. Lembra que eu falei? Meu pequeno rebanho. Tem muita gente, e Yeshua falou, mas eu expulsava demônio em teu nome, eu curava. Afaste-se de mim que eu não vos conheço. Hoje tem muita coisa para ser julgado no meio da igreja. Tem muita coisa ruim no nosso meio, que vai ter que dar lugar à sã doutrina. Se você deseja maiores informações sobre o TJC2, acesse o nosso site. Por favor, anote, porque você pode cadastrar. Não paga, primeiro, é de graça. Quando você vai cobrar? Não vou, é de graça. Tá? Judeu nem tudo se cobra. Depois vocês vão comprar o meu livro lá e nos abençoar. Tá bom? E eu trouxe muito livro, 2 caixas. Aproveitem, porque tudo é muito bom. www.tjc2.org.br. Você clicando lá, você pode fazer o seu cadastro. Você vai receber as nossas notícias da irmã Ádula, de todo o país. Nós queremos divulgar essa visão no país todo. E pegue o nosso folder de graça, tá certo? Bom, nós temos aí a nossa motivação bíblica de Romanos 9, né, que eu não vou falar agora, de orar pela salvação de Israel. Quem quer que Jesus volte, levante a mão. Então, ore pela salvação de Israel. Eu vou falar isso amanhã, mas olha aqui para encerrar. Deixa eu ver. Escute, falta 5 minutos para encerrar. Olha o que eu vou dizer agora. Preste atenção no que eu vou dizer. Preste atenção. Há uma revelação de Romanos 11 que eu tenho por mim. Não quer dizer que eu estou certo, todo mundo errado, não. Mas essa revelação que eu tenho de Romanos 11, eu busquei muitas décadas para entender. Porque eu cansei de ouvir pastores pregando o seguinte. Por isso que é bom ter sido batista, né? Porque eu sei o que eu falo. Lembra que quando o gentio alcançar a plenitude da graça, Jesus volta. Eles pregam, a maioria dos pastores, muitos pregam, Deus tem um número na cabeça, o dia que esse número for alcançado, Jesus volta. Nada disso. Não está falando aí de quantidade, aí está falando da plenitude do enxerto, é a capacidade de um crente em Jesus, não judeu, receber a seiva da raiz. Essa plenitude do enxerto, todo o contexto de Romanos 11 é enxerto, é plenitude desse enxerto. Quando eu receber as promessas de Abraão, Isaac e Jacó, que hoje uma pessoa em Cristo não está longe, mas está perto, faz parte do corpo de Cristo, ele recebe esta bênção sem medida, recalcada, ela não é condensada, ela é farta, ela é verdadeira, ela é abundante, são as chamadas ricas e abundantes bênçãos do eterno. Aí sim, quando a igreja alcança a plenitude da restauração das raízes do enxerto, aonde ela foi enxertada, e Israel for salvo, versículo 28, então, diga, então, mais alto, então virá de Sião o libertador. Quem é ele? Quem é o rei dos reis? Yeshua. Olha,
para Jesus voltar, tem dois pré-requisitos. A plenitude da igreja de se arrepender e reconciliar com Israel e participar dessas bênçãos, e ser um com a casa de Israel, porque Yeshua só tem uma noiva, ele não é um sujeito que pratica poligamia, ele pode ter várias nações, vários povos, várias denominações, mas a noiva é uma só. Se você consegue se enxergar como noiva de Cristo, você vai entender o que eu estou falando. Agora, se você está entendendo, a sua fé está baseada em religião, quer batista, quer católica, quer messiânica, você não vai entender essas coisas. Os meus irmãos messiânicos não entenderam ainda. Porque eles veem religião, eles não estão vendo uma reconciliação, um reino, diga reino, mais alto, reino. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso. Esse reino não vem de Maomé, ele não vem de Roma, ele não vem do Canadá, ele não vem de Houston. Oremos por Houston, terra da irmã Adler, que está inundada. Ela vai vir de Jerusalém. Quem está entendendo? Ele foi um bom homem ou um mau homem? Bom homem, piedoso. Eu conheço a vida dele, estudei, papado eu sei. É o que mais a gente estuda. Mas ele errou algumas coisas. Você está entendendo como é que a gente vê? Não quer dizer que o cara é ruim. Então, a coisa não vem assim, esse cara... Por isso que eu não gosto de gente fanática e radical. Não combina comigo. Porque nós não podemos ser fanáticos nem radicais. Nós temos que entender a coisa. Olha lá para você ver. Põe na tela. Não está nada na tela? Teologia da substituição. Pôs na tela? Aí, vamos lá. Isso. Esse está muito pequenininho. Não, eu já passei muitos slides, né? Então, deixa eu voltar, então. Esse é o primeiro? Então vamos continuar. Vamos ver. Esse aqui eu aperto aqui. Olha, eu podia estudar esses textos todos. Né? Amanhã eu vou falar sobre isso. Pois de Sião sai a lei, de Jerusalém a palavra de Deus. Aqui está a revelação dos últimos dias. Amanhã, não perca. Mas eu vou fazer uma propaganda aqui. O judaísmo também se dividiu. Jesus era fariseu, viu, irmãos? O sangue dele era fariseu. Não é? Agora havia os maus fariseus, os bons fariseus. Nicodemos era fariseu, tanto assim que Jesus vai jantar na casa dele. Chefe de sinagoga. Jesus não, um fariseu não janta com outro se não for fariseu. Os saduceus, Jesus não foi nunca, que é a classe aristocrática, essa coisa toda. Bom, mas vamos lá. O que importa é o seguinte, olha. No ano 69, expulsa os judeus de Jerusalém. Pronto, já perdeu a força, Tito. Aí entra em diáspora. Aí o que acontece? Acontece um fenômeno com esse Bar Corba, que o Rabino Akiva declarou ele o Messias. Aí aqueles judeus que criam em Jesus
foram proibidos de crer em Jesus, de continuar crendo, porque o Bar Korba era o Messias, declarado pelo Rabino Akiva. E isso fez com que os judeus também saíssem do meio cristão. Não existia a palavra cristão, mas do meio da comunidade de Yeshua, vamos dizer assim, mais tarde chamado católico. Aí no ano 132, o imperador Adriano pega o nome de Ierushalom, cidade do Deus da paz, e muda para Hélia Capitolina, em latim, capital do sol. E o nome Israel, o que quer dizer Israel? Já que nós estamos restaurando palavras, o que é Israel? Um acróstico. De que frase? Kisarita El. As primeiras letras formam Israel. Kisarita El, aquele que luta com Deus, lutador de Deus. Mudou o nome Israel para terra dos filistinos, dos filisteus, Filistina com PH, que ficou Palestina. Você pode pegar essas Bíblias aí, tudo lá, Palestina. Não, isso foi o imperador romano que pôs o nome Palestina, mas sempre a terra de Israel, a Bíblia fala a terra de Israel. Né? Muito bem, mas isso já é uma teologia da substituição por parte judaica. Aí, quando foi um pouquinho mais para frente, aparece esse sujeito aqui, ó, Justino. Olha que tem um livro, a página que eu copiei isso aqui, da vida de Justino. Justino era um teólogo, um grande já católico. Na verdade não tinha um nome católico, mas era um filósofo que seguia Jesus. E ele fala o seguinte: somos o Israel de Deus. Começa o problema. O que ele fez? Jogou Israel fora e falou: somos Israel de Deus. Estão entendendo? Constantino, no ano 306, torna-se, vamos dizer assim, entre aspas, o primeiro imperador cristão. Na verdade, Santa Helena, que é a mãe dele, que converteu de fato. É o que nós sabemos. Mas vamos falar que ele converteu, tudo bem. Aí, os cristãos eram perseguidos. E com Constantino, deixaram de morrer nos coliseus. Então aí entra aquela parte do Império Romano. E aí vem o fim da perseguição aos cristãos por Constantino. E Constantino declara que a terra de Israel não mais pertencia ao povo judeu. Daquela época em diante, pertenceria à igreja cristã. Estão vendo de onde vêm as coisas? Um imperador não sabia a Bíblia. A mãe dele talvez convertera. Não, com certeza converteu, mas ele não sei. E aí ele começa a soltar isso aí, ó, vai soltando. Ó. Declara a religião católica, cristã oficial do Império Romano. E aí, que era a religião mitraica, né, passa a dar lugar a conviver, melhor dizendo. O Édito de Milão, publicado em 313, proíbe o proselitismo e coloca as sinagogas fora da lei. Pronto. Aí já começou a pegar no pé do judeu. Aí vai passando a história, vai passando, vem um concílio de Nicéia, vem o credo cristão, vem a teologia da substituição dentro do credo cristão, vem Marcião. Eu sei que os católicos não gostam de Marcião. Ele falou muita bobagem, muita coisa ruim contra os judeus, mas falou. Não é? Falou. E ele acusou os judeus da morte de Cristo. É chamado deicídio, assassinos de Deus. Isso está no livro dele. Então essas coisas vão ficando no nosso meio, né? Vão ficando no nosso meio. Mas eu vou encerrar. João Crisóstomos, que é chamado Crisostomos, boca de ouro. Essa boca não era boca de ouro coisa nenhuma. Ela era a boca... sei lá, não vou falar, boca suja. Olha o que ele falou, uma frase dele: a sinagoga é pior que o prostíbulo, é o templo de demônios, o lugar onde se reúnem os assassinos de Cristo, casa pior do que uma taberna, uma cova de ladrões, habitação de iniquidade, refúgio do diabo, um antro de perdição. E enquanto a mim eu odeio sinagoga, eu odeio os judeus pela mesma razão. João Crisóstomo, um dos pais da igreja. Estão entendendo? Quem está entendendo? Então a coisa não vem assim com aquela maldade, não. Vem um, vem outro, um vai pegando a frase do outro. Vamos lá para a gente encerrar. Agostinho declarou que Judas era a imagem do povo judeu. Está vendo? Essa foi uma frase infeliz do Santo Agostinho, que, por sinal, recomenda a leitura da vida dele. Um excelente homem temente a Jesus, piedoso. Mas ele escreveu no seu livro: Judas era a imagem do povo judeu. Isso contribuiu
para que a teologia da substituição vai piorando. Aí vem Romanos, que eu já falei, a ideia que os judeus são assassinos de Cristo, aí vem os textos de refutação, que eu não tenho tempo de discutir com vocês, e aí eu vou: errais porque não conheceis as Escrituras, o próprio Yeshua falou isso. Vem um texto de Jeremias: se os pais da igreja tivessem lido Jeremias 31, 35, jamais falariam isso, não é? Aliás, leram, mas não acreditavam que aquilo é Antigo Testamento, não é coisa deles. E assim vai. Chegamos nas cruzadas, vocês lembram? Começaram a perseguição aos muçulmanos e aos judeus. Depois as sinagogas eram incendiadas em Jerusalém, em Aco. Quem visita Aco vai ver lá as sinagogas de Aco incendiadas pelos cristãos no ano das cruzadas. Depois vem um concílio de Latrão, que os judeus eram obrigados a usar roupas que mais tarde vieram a ser usadas por Hitler, né? Usava chapéu de 3 pontas e etc. Bom, depois veio o Papa Xisto IV, que funda a Inquisição, para inquirir, para investigar, para obrigar o judeu a se tornar católico, não é? E aí vem a Inquisição, que vocês conhecem. Depois vem Lutero. Não fica pensando você que Lutero é inocente, não. Não é, não. Lutero foi um grande homem, sem dúvida, como Calvino, mas ambos mataram os judeus. Ambos. Calvino mandou matar Miguel Servet. E Sebastian Castiglione, que era um francês, foi lá em Genebra, enfrentou Calvino cara a cara e falou: você não pode, a sua doutrina não pode matar um ser humano, porque desde quando matar um ser humano para defender a sua fé é certo. E Castiglione falava: matar um ser humano é matar um ser humano? Você não pode matar um ser humano para defender a sua fé, para defender a sua doutrina? E Calvino fez isso. Mandou matar. Se você vai em Genebra, você vai na praça, está lá o monumento que o governo suíço mandou fazer, pedindo perdão pela morte desse judeu que queria crer em Jesus, mas era judeu. Foi morto por Calvino. E eu não quero falar os sermões de Lutero contra o judeu, mas só lembro a vocês, ou os nossos pais lembram, que quando Hitler matou 6 milhões de judeus, ele citava Lutero. Estou colaborando com a pureza de raça de Lutero. Eu tenho que exterminar essa praga, porque ele diz: judeu deve sofrer eternamente, para que o mundo veja as consequências e os danos causados por ter matado Cristo. Frase do senhor Lutero. Ô irmão, nós estamos lavando a nossa roupa. Quem pode receber essa palavra? Se você não pode, eu perdoo você e peço que um dia você vai entender. Mas nós temos que pedir perdão, é isso. Os guetos. 1648, a Polônia pela Ucrânia. Começaram os pogroms, o Holocausto. Depois veio, agora, em 1948, a restauração do Estado de Israel. Depois veio 1967, a tomada de Jerusalém. Aí começa a visão da reconciliação, com Jerusalém de volta. Então, eu quero encerrar, dando oportunidade agora, esses 10 minutos, não é? Só para dar uma pincelada sobre a teologia da substituição. Então, ela não foi uma encíclica, ela não foi um decreto, ela veio sendo formada aos poucos. Mas agora chegou a hora que vocês e eu, e nós, a Igreja de Cristo, aqui representada, podemos olhar por cima da história e nos reconciliar, pedir perdão de fato aonde erramos. Eu também faço parte desses erros, não só com Bar Korba, mas com outros também, com o concílio de Aveni, foi dos judeus. Os judeus fizeram o seu cano para poder ser contrário aos cristãos, para poder desmerecer os livros cristãos. Eles fizeram o cânon deles. Então, temos erros dos dois lados. E agora é a hora de reconciliação. Agora é a hora de pedir perdão. Agora é a hora de você ser membro do corpo de Cristo, individualmente membro dele, como diz Coríntios. E amanhã, não percam os últimos dias. Você vai entender todo esse contexto para a volta gloriosa do Senhor Jesus. Shalom, Vrahá, paz e bênção, muito obrigado.
e até amanhã. Bom, os livros aqui. Canções Hebraicas, gravado pelo meu filho, o Rabino Mateus. Esse livro aqui, Entendendo a Restauração das Raízes da Fé, imperdível, do Rabino Mateus. Esse aqui é o que eu falei aqui agora, trazendo a igreja de volta às raízes bíblicas judaicas. Toda essa história que eu falei, parte dela está aqui. Esse aqui, para quem quer celebrar as festas bíblicas em Jesus. E esse aqui, para entender o segundo Concílio de Jerusalém. E o folder, quem não recebeu,